Meu povo concurseiro, tudo bem, gente? Na área, seu professor Helder Coelho, de Conhecimentos Gerais. Estamos aqui na loja do concurseiro ajudando, estamos aqui somando na sua preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Chegou a sua vez, chegou a sua vez. Você será vencedor, você será o campeão, você irá conseguir com certeza a sua aprovação e irá compor o quadro da Polícia Militar do Estado do Piauí, tá bom? Projeto maravilhoso, 120 em 30, envolvendo todas as questões e automaticamente nós não poderíamos ficar de fora, aqui com conhecimentos gerais. Vamos lá então? Vamos começar a resolução de nossas questões? Perfeito, vamos lá, Helder. A primeira questão, ela fala assim, primeira questão fala assim: acampamentos de imigrantes vindo da Venezuela foram destruídos por brasileiros no dia 18 de 8 de 2018, né? Em Pacaraima, lá no estado, né, de Roraima, aqui na Amazônia, mais ao norte da Amazônia, na fronteira com o país vizinho, Venezuela, que sofre com uma crise humanitária e econômica. Muito importante lembrar aí da situação, né, que já vinha se agravando até mesmo antes da morte de Hugo Chávez, e depois da sua morte você tem aí Nicolás Maduro tomando posturas realmente de pouco diálogo com os seus opositores, né? E isso acabou gerando e acaba gerando problemas políticos, problemas econômicos, o que levou essa situação aí a ideia de um grande número de refugiados da Venezuela para vários países vizinhos, Colômbia e também Bolívia, e também, claro, muitos venezuelanos acabaram vindo para o Brasil, inclusive etnias indígenas venezuelanas habitando algumas refugiados, acabam vindo para algumas cidades, né, da Amazônia, como Belém e Manaus, recebendo um número significativo da etnia Uarau, né? Então você tem um cenário de crise econômica, crise política, que inclusive nós temos, por conta disso, a ideia de uma democracia transparente leva à saída a suspensão, melhor dizendo, leva à suspensão da Venezuela do Mercosul. Por que a Venezuela fica suspensa do Mercosul, Helder? Porque ela vai acabar descumprindo o protocolo de Ushuaia. E é o protocolo de Ushuaia no qual os países, eles confirmam, eles vão ratificar a importância da democracia, da transparência democrática dentro de seus países. Por conta disso, a Venezuela encontra-se também na própria situação de suspensão do Mercosul. Nesse aspecto, chama realmente a atenção a violência que acabou existindo aqui na cidade de Pacaraima, né? A cidade de Pacaraima, no qual tivemos uma situação muito interessante, que foi o quê? O povo dessa cidade literalmente expulsando os refugiados venezuelanos. Claro que não é uma situação legal, até porque o Brasil, ele é um país signatário do Acnur. O que é um país signatário da Acnur, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados? Significa dizer que nós podemos sim receber pessoas que acabam vindo para o nosso país em virtude do quê? De perseguição política, em virtude diretamente de uma determinada guerra civil. Nós temos, por fazermos parte do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, nós temos então como objetivo receber essa rapaziada que porventura pode vir. Apoio social, médico, apoio psicológico e tudo mais. O certo expressa uma situação de quê? Quando brasileiros vão destruindo acampamentos de imigrantes, vão sendo hostis com esses venezuelanos.
Isso dá exemplo do que? Essa postura dos brasileiros aqui da cidade de Pacaraíma. Dá um exemplo de quê? De uma ação de patriarcado reconhecido pela Constituição Brasileira de 88? Não tem esse reconhecimento, não. Terrorismo, intimidando o Estado para a tomada de poder. Pegou pesado demais a ideia do terrorismo. Nepotismo, exercido pelo poder público estatal. Não tem nada a ver de nepotismo. Nepotismo está atrelado a você fazer nomeações, indevidas de pessoas que têm num cargo público, de pessoas que têm um laço sanguíneo direto com você. Não tem essa ideia de nepotismo. Coronelismo, praticado por uma elite urbana. Também não é exemplo de coronelismo. Mas aos brasileiros destruírem acampamento de imigrantes, expulsarem, terem um tratamento de hostilidade com essa galera que veio refugiada, isso acabou sendo, infelizmente, um exemplo de xenofobia, antipatia pelo que vem de fora. E é muito importante você lembrar dessa situação, que também está atrelado a situações de conflito, tá bom? Xenofobia é a letra certa, a letra E. Vamos lá então, vamos para a segunda questão, que diz assim: alguns dos aspectos presentes na nova ordem mundial são globalização e os blocos econômicos, que consiste na união de diferentes países que desejam estabelecer uma relação econômica fortalecida entre si. Sobre o tema nova ordem mundial, globalização e blocos econômicos, é correto afirmar que, olha só, de uma vez só, pegando aí, falando de nova ordem, blocos econômicos, globalização, pegando logo de uma vez. O mundo global tem origem na Segunda Guerra Mundial, através de uma divisão econômica entre capitalista e socialista, conhecida como divisão Norte-Sul. Tudo errado, não tem esse papo de divisão capitalista e socialista, e o mundo globalizado, ele acaba tendo a sua origem aonde? A origem do mundo globalizado para muitos autores, está atrelado às grandes navegações, lá em 1500, não propriamente aqui na Segunda Guerra Mundial. Está errada a letra A. Letra B. O Mercosul foi fundado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo um bloco econômico de integração de todo o continente americano, de todo o continente americano, não. Nós sabemos aqui Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, na América do Sul. Venezuela é o país que está suspenso, e temos parcerias também com outros países da América do Sul, não pegando todos do continente. Muito fácil, tá errado essa aí, muito fácil, não é? Olha só, na letra C, o NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, foi substituído pelo Acordo Estados Unidos, Canadá e México, o USMCA, que além de criar uma zona na América do Norte, integrou-se a países da América Central. Tá certo, Helder, que o NAFTA vem com essa mudança de nomenclatura? Tá certo. Você tem o anúncio de mudança de nomenclatura, ficando Acordo Estados Unidos, México e Canadá, o USMCA. Mas dizer que está integrando países da América Central, não. Estados Unidos, México e Canadá são da América do Norte. Não fica aqui América Central. Também não pode. A globalização na atual fase do capitalismo, representada pela integração econômica dos blocos regionais, consegue eliminar as desigualdades existentes entre as economias continentais. A globalização, através dos blocos econômicos, consegue eliminar desigualdades aqui entre países, gente? Não. A globalização é a permanência dessa desigualdade. A globalização representa a ideia aí de injustiças. Não tem o pensamento de desigualdade sendo combatida, não pode.
Letra certa, letra A. Letra E. O Reino Unido se preparou para sair da União Europeia depois de um plebiscito realizado em 2016. O referendo, no qual o placar foi muito apertado, foi 52 contra 48, no qual a população do Reino Unido acaba decidindo pela saída do Reino Unido da União Europeia, fato esse que vai viver uma transição de 2016 para 2020, né? E isso ficou conhecido justamente como o Brexit. Fica conhecido então como o Brexit, que você tem a partir de 2020 a transição realmente já feita, mas uma série de aspectos ainda devem ser resolvidos ainda, que por conta da pandemia não foram deliberados, tá bom? Não esqueça, Reino Unido, plebiscito, maioria da população acaba votando para esta saída, o famoso Brexit. Letra certa é a letra E de elefante. E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM. Em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, a reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30, bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. A conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia em 2019 foi a principal conquista recente do Brasil, do bloco e do setor empresarial na agenda de acordos comerciais. O próximo passo é a internalização do acordo pelos membros dos 2 blocos. Para a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, é imprescindível que o governo brasileiro continue trabalhando para a sua implementação ainda em 2021. Importantíssimo texto, o setor empresarial, o setor industrial reconhecendo que foi um passo dado bacana na integração econômica comercial aí Mercosul e União Europeia, no qual depois de quase 20 anos os países iniciam aí realmente a ideia de sair do papel e vir mais para frente. Apesar de que para essa confirmação da relação comercial entre União Europeia e Mercosul, nós vamos perceber o quê? Que forçam do governo brasileiro uma agenda ambiental mais proativa no sentido de diminuir desmatamentos, no sentido de diminuir focos de queimadas pelo bioma. Até porque nós temos aí uma situação nos últimos 2 anos
de aumento considerável de problemas ambientais. E a França tem sido esse país que cobra mais do governo brasileiro a ideia de uma agenda ambiental mais proativa. Perfeito? Muito bem. Vamos lá então, ó. Sobre a relação comercial entre os dois blocos, pode-se afirmar que o acordo para entrar em vigor deve ser ratificado por Estados partes. No caso do Brasil, deve ser aprovado em plebiscito pela população. Não tem nada a ver de dizer que deve ser aprovado por um plebiscito, por um referendo pela população. Não tem nada a ver. Aí deve passar no Brasil, envolvendo diretamente aí Senado, envolvendo Câmara dos Deputados, com a sanção da Presidência da República. Mas não tem nada a ver a aprovação de plebiscito. O acordo cria um bloco econômico que prevê uma união aduaneira e monetária entre os Estados partes. No caso do Brasil, irá alavancar as exportações de produtos agrícolas. O acordo prevê uma união aduaneira e monetária? Não, gente. O acordo está prevendo uma relação comercial, uma zona de comércio a partir da redução das barreiras alfandegárias, mas não propriamente a união aduaneira, aquela ideia da tarifa externa e monetária que seria uma moeda única. Não prevê isso não, isso está errado. O acordo gera oportunidades de desenvolvimento econômico e de cooperação. No caso do Mercosul, permitirá o acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo e trará volume importante de investimentos para países do bloco, com certeza absoluta, letra certa, letra C, tá bom? O acordo, ele prevê cooperações, o acordo pode dar acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo, que é com certeza o mercado europeu. Por isso que a letra certa é a letra C. Onde está o erro então na letra D e E? Vamos lá, ó. O acordo prevê a livre circulação de bens industriais, agropecuários, além da livre circulação de pessoas. Não. Zona comercial, mercado comum, que é livre circulação de pessoas, não é estabelecido, como é uma característica de um mercado comum, não é estabelecido. Os países do Mercosul pediram a entrada da Turquia na União Europeia para o fechamento do acordo comercial entre dois blocos. Eles não teriam essa cara de pau, jamais, e também jamais a União Europeia iria aceitar a Turquia dentro do bloco, até porque muito bem sabemos que a população turca, ela é mais de 90% islâmica, tem sérios problemas da Turquia também acabar violando direitos humanos, principalmente questão de gênero, então não tem essa relação, não tem esse pedido também. Letra certa que acaba ficando é a letra C. Bacana? Perfeito. Vamos então para a nossa quarta questão, que diz assim: o novo Banco de Desenvolvimento deve conceder empréstimos até 2 bilhões ao Brasil em 2021 para financiar principalmente projetos de infraestrutura, disse a diretora do Banco dos BRICS para o Brasil e Américas. Disse a diretora, então, bem aqui do que, ó, BRICS, Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Lembrou dos BRICS? Olha aí a instituição, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, completando aí essa legenda, completando agora 20 anos, termo esse criado pelo economista Jimmy O'Neill em 2001, tá bom? E que hoje temos esse banco aí, o novo Banco de Desenvolvimento, aí que está atrelado aos BRICS, Grupo dos Emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos lá. Sobre os países Brasil dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assinale a opção correta. A Rússia tornou-se um grande comprador de matérias-primas e recursos energéticos no mercado global.
Os russos têm investido diretamente na produção agropecuária e na extração de matérias-primas minerais na África. Não é verdade, né? A Rússia tornou-se um dos grandes compradores de matérias-primas e recursos energéticos? Não. A Rússia tem uma grande produção energética, principalmente de petróleo no Mar Cáspio. Então ela não vai ter essa ideia de ser um grande comprador. Investindo diretamente no setor agropecuário africano, também isso não existe. A África do Sul, o principal país a formar o grupo dos BRICS, sabemos que não. Com certeza absoluta, o principal país dos BRICS é a China e não propriamente a África do Sul. Não pode. Vem se destacando num cenário africano e integra os países dos chamados leões africanos, com taxa de crescimento semelhante aos maiores que das principais economias emergentes. Não dá. Essa primeira parte aqui, a África do Sul, como principal membro dos BRICS, não pode, está totalmente errado. Letra C. Dos objetivos iniciais do BRICS, os principais eram ter maior influência dos países membros junto a organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Definir diretrizes com relação à implantação de uma economia planificada. Está errado a segunda parte. Você tem a primeira parte aqui, sim. Eles querendo ter um maior destaque perante algumas instituições internacionais. Um maior destaque perante o Banco Mundial, perante a ONU, FMI. Mas dizer que esses países têm como diretrizes, acaba tendo como diretriz uma implantação de uma economia planificada, a economia planificada, ela é uma economia de países socialistas. Está errado isso, né? Não pode. Com relação às atividades agrícolas, o Brasil e a China seguem caminhos inversos. Enquanto no Brasil a modernização da agricultura expulsou grande contingente de mão de obra do campo, a China mantém modelos tradicionais de agricultura, concentrando a população predominantemente no meio rural. Aqui, dizer que a China tem uma população predominantemente no meio rural também não é verdade. A China vem avançando de uma maneira muito acelerada o seu processo de urbanização, principalmente no litoral leste do país. Pequim, Xangai, Macau, Cantão, Porto de Cantão, onde você tem as chamadas ZEIs, as zonas econômicas específicas, você percebe esse avanço de uma população urbana. Então, predominantemente rural, na China já é errado afirmar. Letra certa, então, é letra E. As economias da China e da Índia cresceram de forma significativa, integraram-se ao esquema de produção e de comercialização mundial no século XXI, em virtude do aumento de vantagens comparativas e na redistribuição das indústrias, que atraem investimentos diretos e cresceram mais do que a média mundial, com certeza absoluta. Dois países ofereceram, então, as famosas o quê? Vantagens locacionais, mão de obra barata, incentivos fiscais, isenção de impostos. Índia destacando-se muito no setor de fármacos, na biotecnologia e na produção de produtos de informática. A China tendo como consequência o grande crescimento nas zonas econômicas especiais, né? A ideia de uma grande plataforma de exportação. Lindão, letra certa é a letra E. E o que eu faço agora? Quero te agradecer. Muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco na Loja do Concurseiro. Valeu, gente. Até a próxima.